Hebreus 11:1. Ora, ter fé é ter certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e ter convicção de que uma coisa existe, mesmo quando não vemos. Vou repetir. Ora, ter fé é ter certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e ter convicção de que uma coisa existe, mesmo quando não vemos. Ou seja, quando nós pensamos em cura, nós temos que ter certeza de que ela vai acontecer, mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente não consiga contemplar aquilo que dizemos que vai acontecer. Isso é ter fé, é ter confiança no Senhor. Queridos, algumas pessoas que teve fé quando Deus disse faça isso, quando Noé ouviu Deus dizendo assim, faça uma arca, e deu todas as medidas, disse como seria e para que seria, e olha, prepare e construa, porque quando você terminar, ele falou o que ia acontecer, virá águas do céu, então vai inundar toda a terra, então todo ser que criei vai deixar de existir. Então o que a gente vê é Noé, mesmo contra todas as críticas, mesmo contra todas as probabilidades contrárias, mesmo contra todo aquele tipo de pessoa que chegava diante dele e falava assim, o que é isso que você está fazendo? Isso não vai dar em nada, é perda de tempo. Mas Noé resolveu ouvir a voz de Deus e fazer o que o Senhor mandava, ou seja, ele construiu algo que ninguém naquela época quis sequer se oferecer para ajudar. Então ele creu, acreditou na palavra do Senhor. Da mesma forma eu sempre falo de Abraão. Abraão saiu de uma segurança entre os homens e foi para um lugar que ele não sabia onde era, mas creu na palavra do Senhor e foi, olha, contempla essa terra, mede ela com o seu olhar, porque aonde o seu olhar alcançar, será sua essa terra. Então foi o que ele fez, ele estendeu, olhou para o norte, sul, leste, oeste, e aonde os olhos dele alcançou, Deus deu por posse aquela terra para ele e para a sua geração. E também José teve sonhos, onde Deus falava quem ele seria, o que ele faria, e ele, apesar de contar seus sonhos para os irmãos, para o pai, ninguém acreditou que aquele sonho seria realidade. Então José, ele agiu mesmo contra as pessoas que estavam próximas a ele, e no final Deus mostra que o sonho estava sendo realizado e se concretizou na vida de José. Davi, querido, quando ele sai ali, seu pai manda para ele visitar os irmãos, o que nós vemos é o seguinte: Davi nem imaginava o que ele iria fazer, nem imaginava, Deus, inclusive, que aquela ida dele ali para levar os alimentos para os irmãos foi a mão de Deus o enviando. E quando ele chega, ele vê ali um homem, até para o exército de Israel seria um homem invencível, e quando Davi diz não, esse homem não vai mais afrontar o Senhor. E quando Davi lança ali a pedra e acerta o gigante, muitos talvez poderiam ter pensado que ao ser impactado pela pedra, aqueles gigantes talvez fossem arremessados para trás, mas não foi a força da pedra que matou aqueles gigantes, porque aquele gigante, a palavra diz que ele caiu prostrado, caiu de rosto no chão, prostrado diante do Senhor. Então Davi tinha fé que ele conseguiria abater aquele gigante, como ele fez com o urso, com o leão. Ele tinha certeza e convicção que ele não seria abalado, e ele não cairia, ele não tremeria como ele não tremeu e nem caiu. Apesar de ser pequeno, ele obedeceu a Deus, foi na fé, sabendo que Deus daria vitória a ele. E nós vemos também Moisés voltando de um exílio, com medo, onde ele era procurado talvez, e poderia ser morto, e ele volta porque Deus falou que ia usá-lo para libertar o povo. O que nós vemos, querido, é que Raabe, por ela ouvir a voz de Deus, por ela ouvir os feitos de Deus que estavam acontecendo, ela creu que ela poderia ser salva. Ela acreditou que se aquela cidade não se voltasse ao Senhor, não se convertesse de alguma forma, não buscasse o Senhor, eles pereceriam. E ela buscou no Senhor. Lembra-te de mim quando vocês voltarem aqui, lembra-te de mim quando vocês voltarem, eu estou ajudando vocês, eu acredito que o Deus de vocês está dando essa terra para vocês. Estão todos com medo,
e a palavra que eu ouço é que essa terra é de vocês. Então lembra-se de mim. E foi o que aconteceu. Pela fé, Raabe acreditou que Deus a pouparia. Eu quero com isso concluir, queridos. Por que confiar no Senhor? Porque, queridos, nós nos acostumamos a decidir a nossa vida. Nós acostumamos, inclusive, fazer o que nós queremos e dá pouca satisfação para as pessoas. Mas hoje o que é diferente é que nós hoje temos que prestar contas. Nós, inclusive, para sair, nós temos que dizer para onde nós vamos, e nós temos horário para voltar para casa. Nós não temos mais o controle, mas nós podemos dizer que nós confiamos no Senhor. Nós acreditamos que a nossa fé ela tem que ser depositada no Senhor todos os dias. Nós não sabemos do amanhã. O Senhor sempre nos faz lembrar, para não nos preocuparmos com o amanhã, para nós acreditarmos que Ele é o provedor. Eu gosto sempre de lembrar quando Deus faz com que o maná caia diante das pessoas, e Ele fala: não se preocupe com o que você vai comer amanhã, porque amanhã vai ter novamente. Não se preocupe com o amanhã, porque basta esse hoje. Acredite no hoje, confie que eu sou o supridor, acredite que eu posso todas as coisas. A palavra de Deus fala assim, que eu posso todas as coisas no Senhor, porque é Ele que me fortalece, Ele que me capacita, é Ele que me instrui, Ele que me dá a direção certa. Se não fosse o Senhor, queridos, se não fosse o Senhor numa época como essa, se não fosse o Senhor na minha vida, eu digo para vocês com certeza, eu já não estaria mais aqui. É pela graça do Senhor, pela bondade do Senhor, pela misericórdia do Senhor, e aqueles que acreditam, eles são salvos, curados, sarados. Por isso eu digo que todos aqueles que depositam a absoluta fé no Eterno são inabaláveis como o monte de Sião. E repetindo na outra versão, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, eles não tremem nem caem. Amém? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por este novo tempo que nós já nos acostumamos a falar, Senhor. Nós ainda não temos certeza, Senhor, convicção de como será o amanhã. Inclusive, Deus, nós nos colocamos em Tuas mãos, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, pedindo, Deus, a cobertura do Senhor, pedindo, Senhor, que o Senhor nos guarde embaixo de Tuas asas, Senhor, nos proteja, nos livre, meu Pai, de qualquer tipo, meu Pai, de engano, cilado, armadilha, Senhor. Deus, nós oramos, Senhor, pela nossa cidade, Senhor. Nós oramos, meu Pai, anulando e repreendendo, Senhor, toda a força, meu Pai, desse vírus, Senhor. Declaramos, meu Pai, que caia por terra, meu Pai, o seu poder de transmissão, Senhor, seja anulado, Senhor, seja repreendido, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Traz, meu Pai, ao Teu povo, aqueles que confiam, aqueles que depositam no Senhor, Deus, traz a certeza e a convicção que nos tornamos, ó Deus, inabaláveis, meu Senhor. Nós não tremeremos nem cairemos, porque nós confiamos no Senhor dos Exércitos, aquele que pode e faz todas as coisas, aquele que era, aquele que é e sempre será. Por isso, Deus, nós louvamos, nós, Deus, acreditamos, ó Deus, que haverá, meu Pai, mudanças ainda, mas nós não enxergamos ainda, mas nós temos a certeza e a convicção de que ela se realizará. Por isso, meu Pai, é a fé que move, Senhor, é a fé que muda, Senhor, é a convicção e a certeza, Senhor, de que nós, ó Deus, ainda veremos, Senhor, aquilo que ainda não existe, Senhor. Nós agradecemos, ó Deus, por essa noite, pela palavra, Senhor, pelos louvores, pelo cântico, Senhor. Nós agradecemos, ó Deus, pela comunhão, pelo congregar, Senhor, como diz a Tua palavra. O congregar é fortalecimento, o congregar é unidade, é união. Por isso, Deus, nós oramos, Senhor, para que o poder da congregação, o poder de congregar, meu Pai, não deixe de existir na igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor.